Como é que é? Milho subiu muito em relação ao ano passado e está subindo. Boi magro, idem. E a gente fala que dá para ganhar mais de 3,5% numa operação ao mês, numa operação de engorda confinada? Pois é isso que os assinantes vão ver no Front Premium, porque agora nós vamos falar aqui no Mini Front, que é o curto prazo da arroba. Pessoal, uma frase que pode resumir essa semana do mercado é mais do mesmo, porém com uma intensidade muito grande. Mercado financeiro num low, numa queda de valor, numa sangria bastante forte nessa última semana. As ações, eu tive a oportunidade de estar na bolsa ontem, na sexta-feira, realmente o clima está pesadíssimo. Dólar aí namorando com 5, tá certo? Mercado financeiro numa semana, continuando a semana turbulenta que se iniciou, na verdade, na semana anterior, na quarta-feira de cinzas, e esses últimos dias foram na mesma toada. Porém, no nosso caso, ou seja, nas commodities agrícolas, a conversa ela é bem diferente. O milho, ele, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, rompeu a barreira dos R$ 55,00 por saco, e o boi segue bastante firme, mas muito firme mesmo, aí num canal de negócios em São Paulo, referência nacional, de 198 a 205. Negócios acima da referência ocorrem tanto em São Paulo quanto nas praças pecuárias, tá certo? Na medida da necessidade de alguma indústria. E quando ocorrem nas praças, e isso é uma tendência que a gente tem visto nesse ano, ocorre um diferencial de base bastante pequeno, ou às vezes até nulo, né? Parece que o boi nas praças tá valendo praticamente o mesmo em alguns casos do que algumas negociações em São Paulo. Essa é uma tendência que a gente vê muito forte nesse momento, já vimos isso por diversas vezes. E a gente percebe que essa certa estabilidade, esse canal, né, de negociação, ele vem se mantendo. O boi não tem rompido para baixo, há um suporte aí nos 198, R$ 200. Também, por outro lado, há uma resistência nesse boi comum de 205 em São Paulo. Lembrando a você, nunca é demais, você já sabe, mas nunca é demais a gente lembrar que essas informações chegam no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, Vemax. Um abraço aos meus amigos da Fibro, com os quais estive junto na semana. Vemax da Fibro, aditiva à base de virginiamicina. Cargill Nutron Integral, uma marca consolidada da nutrição animal da pecuária brasileira. UPL, com o seu programa UPL Pronutiva de pastagens. Proteção mais saúde animal, proteção mais biosoluções para você que quer ter uma pastagem bastante vigorosa. Cicobi Cred Goiás, a nossa agência do boi gordo, a agência que fala a língua do boi gordo aqui no setor marista, no seu cooperativismo financeiro, né, com bastante foco com o boi gordo. É uma agência singular no Brasil que fala realmente a língua do pecuarista, desde todo o seu quadro de funcionários até a diretoria. E por fim, Agropecuária Grande Lago, o maior boitel da América Latina, dos meus amigos Paulo Emílio, Júnior, Fernando e Companhia Limitada. Moçada, muito bem. Nós estamos vendo nesse momento o pecuarista tranquilo, recuado. Ele está recuado porque houve um bom volume de chuvas nos meses de janeiro e fevereiro, tá certo? Março, em várias regiões, essa chuva continuou firme, continuou com volumes bons, volumes interessantes. E, por outro lado, o pecuarista também está reticente, o pecuarista da engorda, porque a reposição, muitas vezes, inclusive, está em preços impeditivos. Então, o pecuarista mantém-se recuado e a oferta continua restrita. É óbvio que uma preocupação cada vez maior começa com essa aproximação num período mais seco do ano, né? Vale aqui sempre o nosso recadinho para você trazer uma turma da nutrição animal. Nós estamos lá com a Cargill dentro da propriedade, né?
que é filiada à Asbram e que certamente nos dá um suporte muito bacana e é o que eu recomendo a você. Eu recomendo a você o que eu uso para mim. Eu não tenho muita coragem de recomendar o que eu não uso. E lá nós temos um suporte de uma empresa filiada à Asbram que nos dá uma qualidade, né, uma segurança de investimento bastante forte, aliado à ferramenta do manejo de pasto, que é o nosso gerente de pasto. É muito fácil, é realmente algo que eu tirei de cabeça, aquela preocupação de planilha, de Excel, né, de lançar dados de maneira muito custosa, qual é a lotação de cada área da fazenda, será que a fazenda está apertada, está folgada? O aplicativo do gerente de pasto nos deu uma tranquilidade muito grande nesse sentido. E essas duas ferramentas são muito importantes para a gente manter a situação de estar confortável. Então, muitos pecuaristas estão nesse momento recuados em relação à venda por conta, como eu havia dizendo, da reposição muito firme e das chuvas. Mas vale lembrar que é fundamental fazer um planejamento para o próximo período aí que se avizinha. Do lado, se o pecuarista está recuado, né, e muito desse suporte aí pelas ferramentas que ele tem hoje à disposição, né, quem tem o seu gerente de pasto, quem tem uma boa turma de nutrição, a turma consegue ficar recuada. O frigorífico, da sua sorte, também se encontra reticente nesse momento. Do lado do mercado externo, os dados consolidados de exportação mostraram, né, um impacto aí sim de uma economia mundial um pouco mais parada por esse tal coronavírus, o vírus da coroa, não é isso? E a gente viu o consolidado da exportação de fevereiro inferior ao consolidado da exportação de fevereiro no volume total do mês em relação ao ano de 2019. Para o mercado interno, a gente vê esse PIB de 1,1% que saiu essa semana, realmente não nos deixa, né, muito confiantes com um ritmo de crescimento da economia absolutamente forte. Né? A gente está sim confiante que a economia está em recuperação, mas a gente ainda carece de uma velocidade uma velocidade maior dessa recuperação, e a gente de fato ainda não tem visto isso. E nesse momento a economia brasileira começa a ser em alguma medida mais afetada pelo coronavírus. Eu tive em São Paulo por 2 vezes essa semana, nessa vida louca entre Goiás e São Paulo, nessa ponte aérea Goiânia-Congonhas, Goiânia-Guarulhos. Eu notei um volume um pouco menor, principalmente no aeroporto de Congonhas, na sexta-feira. Me espantou um volume menor de pessoas, né, nos restaurantes. Eu não sei se isso foi casual ou se já é alguma coisa com relação a alguma restrição de viagem que as pessoas estão procurando fazer. Algumas notícias de que o vírus começa a ganhar mais casos em São Paulo. Nesse momento, o mercado interno, a gente fica numa ponta de dúvida. A verdade é que ninguém quer tomar risco nesse momento. Por mais que, na minha opinião, o coronavírus é muito mais um gatilho do mercado financeiro do que uma doença absolutamente forte. Mas para idosos acima de 80, 85 anos tem 15% de letalidade. Pois banheiro, como nos brincou o pessoal da Financial Eleven, também tem letalidade alta para idosos acima de 85 anos. Mas o importante não é a questão do vírus, da epidemiologia. O importante é como as pessoas se comportam. A economia é comportamental e isso é individual. A gente vê muitas pessoas de máscara nos aeroportos, em que pese isso não tem absolutamente nenhuma eficácia, a não ser para alguém que esteja com algum sintoma respiratório. Então, mas o importante é o comportamento e não o fato em si. Do lado externo, a gente ainda reside boas perspectivas. Às vezes os Estados Unidos pode voltar mais forte, a própria China já vem voltando. Então acredito que até do lado externo a gente guarde mais bons coelhos na cartola, e se isso acontecer, certamente a gente tem um efeito muito positivo sobre o preço de arroba, mas isso está a ver. Do ponto de vista interno, o atacado precisa andar. Isso aparentemente começou a acontecer no final da semana. Se isso acontecer de maneira mais intensa, a arroba sim pode caminhar para frente. E no frigir dos ovos há um leve cenário, né, uma leve tendência ainda muito pouco consistente, muito pouco clara,
de melhoria no preço da arroba, mas esse canal por hora é a maior chance dele se manter. Entre sair desse canal para baixo ou sair para cima, certamente a maior chance na nossa visão é de sair para cima, mas sem muita esperança de que algo muito brutal em termos de preço para cima possa ocorrer nesse momento. A não ser que o atacado reaja ou que haja excelentes, boas notícias que estão no radar, mas elas precisam tornar realidade. Muito bem, essa leve tendência de melhoria na arroba ainda deixa esse nosso canal de vendas ativo. É isso que eu quero dizer. Moçada, é isso por enquanto. Um abraço, uma boa semana. Olho muito forte no mercado, né? Principalmente em relação ao dólar. Vem aí um pacote de venda de dólares no Banco Central no começo da semana. A gente tem um mercado financeiro com muita gente querendo, pouca gente, na verdade, querendo tomar risco nesse momento. É esse o contexto. Boi firme, milho subindo, e eu aguardo vocês no front tradicional, porque, ao contrário do que você possa pensar, a margem de confinamento existe e ela tá bacana, tá muito positiva. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.